Começa agora o primeiro episódio do Emprega Aí Podcast. Aqui a gente vai falar sobre empregabilidade, tendências do mercado de trabalho com quem entende do assunto. Tudo para te ajudar a alcançar os seus objetivos e a se desenvolver profissionalmente. Essa é uma iniciativa do Emprega Aí, nosso hub de emprego e renda que utiliza a inteligência artificial para auxiliar você na construção da sua carreira. Eu sou Fernanda Carvalho, muito prazer, host desse podcast. E é um prazer estar com vocês, ainda a gente vai se ver bastante por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um item indispensável na hora de procurar um emprego, o currículo. Além de descobrir como driblar a falta de experiência, você vai saber tudo o que o currículo precisa para chamar a atenção dos recrutadores e fazer com que eles analisem o seu currículo e tudo mais, tá? Então já separa o seu caneco, não, gente, caneco não separa, tá? Mas o papel e a caneta você já pode separar ou deixa o seu bloco de notas aberto aí para anotar as dicas de hoje. Tá pronto? Vambora! Para nos aprofundar no tema de hoje, a gente convidou uma especialista em recrutamento e seleção. Denise Casagrande é gerente de recrutamento e seleção com mais de 15 anos no mercado de trabalho. A sua experiência passa aí por atração de talentos, recrutamento e seleção com ênfase em processos e gestão de pessoas e um montão de coisa. Ela também já conduziu programas de trainee, estágios direcionados para pessoas em vulnerabilidade social e já reestruturou programas de recrutamento interno. Ela vai te contar os macetes para montar um currículo incrível para que você se destaque aí dos demais. Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir, né, com os alunos. Bom, eu já tenho bastante tempo na área de recrutamento e seleção. Fui analista de recrutamento e seleção, minha vida inteira foi recrutamento. Então, eu fui tech recruiter, aqui recruta profissionais de tecnologia, e eu já tenho mais de 5 anos com gestão de pessoas. Então, eu peguei de ponta a ponta do processo e eu espero ajudar aí, né, dando essas dicas úteis para se destacar no processo. Com certeza. Vamos lá, então. A gente já começa aqui assim, tá, gente? Odê, me fala. Você já deve ter recebido centenas de currículos por aí, né? E eu acho que a gente pode começar esse podcast falando sobre como os candidatos hoje, eles podem construir currículos adequados. Existem um mito sobre currículos, né? Principalmente quando a gente se inscreve em plataformas e tudo mais. Então, eu acho que é importante você, ouvinte, que está escutando a gente hoje, a gente vai destrinchar tudo isso para você. Então, me fala hoje o que as pessoas mais pecam na hora de montar um currículo. Vamos do zero. O que você acha que as pessoas mais pecam? Eu acho que, assim, hoje, os candidatos, eles estão um pouco mais preparados para montar o currículo por conta da internet. Então, antigamente, a gente sofria um pouco. Com certeza. Hoje, o negócio está um pouco evoluído. Então, a internet, a inteligência artificial, então, existem modelos já prontos que facilitam, né, a criação desse currículo, mas ainda existem pontos que as pessoas têm dificuldade ou erram na criação do currículo. Então, por exemplo, pessoas que não têm muita experiência, né? Pecam em colocar muitas informações pessoais para preencher o currículo, o que hoje não é muito relevante, ou não colocam objetividade naquele currículo. Então, o recrutador, eu vou me colocar sempre nesse lugar. Fica difícil a gente ver um pouco da objetividade, onde aquela pessoa, o que aquela pessoa realmente está buscando, né, para se recolocar. E erros de português. Erros de português, alunos? Ainda tem. São poucos, mas ainda a gente encontra erros de português. Sim. E isso pra gente que é da área, meu Deus. Com certeza. Eu acho que é um ponto bem importante esse. Ó, a gente vai estruturar mais ou menos aqui para montar um currículo do zero. Então, eu separei alguns tópicos pra gente entender melhor cada parte do currículo. E aí, eu vou trazendo pra você a parte e você complementa pra mim o que a gente deve ou o que a gente não deve incluir. Tá bom. Assim a gente vai dialogando, tá bom? Exato. Dados pessoais. Vamos começar lá do topo do nosso, né, menu, os dados pessoais. O que a gente coloca primeiro no currículo? Quais informações a gente deixa ou não? Sabe que eu sempre pensei, endereço. A gente coloca endereço completo, eu fico com medo. Será que a pessoa vai lá na minha casa? Isso é engraçado, né? Então, vamos lá. O principal, nome.
E nome completo. Nome completo. Coloquem nome completo. Porque às vezes a pessoa só coloca o primeiro nome e um sobrenome. E pra gente da área de talent, como são muitos candidatos, a gente precisa do nome completo. Porque às vezes a pessoa tem um nome igual. Sim. Fernanda Silva, Nossa, Fernanda super. Souza. Tô dando exemplos. Uhum. Então é importante que a pessoa coloque. E sempre destaque, né? Coloque um formato maior, a letra do nome em negrito, para ter um destaque. Isso é o básico, né? Do currículo. Segundo, telefone de contato. E, Ótimo. por favor, coloquem um telefone que a gente consiga falar, Exato. porque tem gente que coloca o telefone e, às vezes, a pessoa não tem fácil acesso àquele telefone ou fica muito tempo fora do ar, né? Sim. Sem sinal e a gente não consegue contato com o candidato. Ou, às vezes, a gente liga e fala assim, não, esse é um telefone para recado. Sim. Então, é só um alerta para alguns que é importante colocar o telefone atualizado. E-mail também é muito importante, porque, de verdade, tem alguns currículos que ainda não vêm e-mail. Hoje vocês usam mais telefone ou e-mail para o contato da Os primeira? dois. Os dois, né? Depende, tá? Depende da minha necessidade. Às vezes eu tenho vagas em massa, por exemplo, eu tenho 20 vagas, 30 vagas de um único perfil. O que eu faço? Eu não vou ligar, eu vou mandar um e-mail. certeza. Ou não, eu tenho vagas específicas, então o telefone é mais ágil. Sim. Então, contato, telefone e e-mail. Perfeito. E dica para e-mail, tem alguns que são engraçados. Gente, busca de emprego é profissionalismo. Com certeza. Né? Tem alguns e-mails que a gente vê lá, ponto gatinha, ponto fofo, ponto... Façam um novo e-mail, amigos. Ó, é por de favor, graça. faz um e-mail profissional, Ótimo. porque acho que é uma dica, né? Claro que cada um utiliza o que acha viável, mas aqui eu tô dando dicas profissionais, né? Então, crie esse e-mail e não esqueçam de atualizar, sempre se tiver algumas trocas. Principalmente os jovens, às vezes troca ali Muito o de e-mail, e às vezes a gente manda, não tem retorno, às vezes é porque trocou até de e-mail, né? Sim. Mas é uma sugestão boa. E localidade. Estado, o estado que você tá, a região, é importante colocar pra gente recrutador. O que não colocar? Rua, Antônio, CEP, isso não é mais necessário. Tá. Não é mais Antigamente necessário. usava muito, né? Muito, muito. E aí eles faziam a busca pela localidade mesmo, ou tipo, pelo bairro que você tá. Porque eu ficava justamente nessa do tipo, nossa, eu vou colocar o endereço da minha casa. Não, o endereço não precisa, gente. Não precisa, não né? Precisa, Só então a região que você tá. O estado, a região. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de São Paulo, né? São Paulo é enorme. É São Paulo o quê? Campinas, São Paulo, Taboão, São Paulo, Carapicuíba, Certo. São Paulo. Então, é importante especificar, Ótimo. tá bom? Já nesse dado pessoal aí, você acha bom colocar o link do LinkedIn também? Super viável, mas as informações precisam estar conectadas. Certo. Então, se o currículo tá de um jeito de informação e no LinkedIn você esqueceu de atualizar, aí não é legal. Tá. Então, é importante que tanto o currículo quanto o LinkedIn estejam sempre atualizados ao mesmo tempo. Perfeito. Mas sim é importante, porque a gente, recrutador, a gente tem ali o currículo, mas o LinkedIn, ele ajuda a gente a tirar algumas dúvidas também. É muito legal. Beleza. Objetivo profissional. Vamos lá. É necessário deixar claro o cargo que a gente está se candidatando? Eu falo, porque uma vez eu recebi um currículo na parte de objetivo pessoal e a pessoa colocou à disposição da empresa. E aí eu fiquei assim, tá. À disposição do quê, né? Do quê? Então eu fiquei um pouco ali, não sabia o que aquilo queria dizer. Então, você acha isso certo ou não? A gente precisa. Você falou bem no comecinho de objetividade. Exatamente. Então, eu acho que essa parte também traz um pouco disso, né? Então, fala Sim. pra gente. Eu acho que principalmente para a galera de início que está querendo entrar, que tem pouca experiência, é sempre importante colocar objetividade. Tá. Então, por exemplo, ali no título, o que você busca? Eu busco estágio, ou não, eu busco um cargo de assistente, eu busco um cargo de analista. Coloque o nível do cargo, mas você também pode colocar para a área de atendimento, logística, algo que faça sentido para o que você está buscando. Tá. Porque se a gente coloca, eu busco estágio, assistente, tá, mas para que área? O que você está buscando? O que você quer? Certo. Porque é importante que a gente tenha, dica de ouro, objetividade. Seja objetivo, porque facilita para o recrutador na triagem. Tá, perfeito.
Agora a pergunta de milhões. Todo mundo tava esperando por ela. Pretensão salarial. Olha, Essa é dose, né? mas eu vou falar como recrutadora. Quando eu vejo um currículo com pretensão, me ajuda muito. Me ajuda. Uhum. Porque a gente sempre tem uma faixa para trabalhar dentro daquele nível. Certo. Certo? Se aquele candidato tem uma pretensão acima do valor que eu tenho para trabalhar, eu já não vou ligar para ele. Por quê? Eu vou perder tempo ligando. Sim. E talvez não vai fazer sentido para ele a minha oportunidade. Sim. Então, eu tô falando como recrutadora, tá? Ai, mas e para mim como candidato, né? O que é vantajoso? Eu vou te falar uma coisa. Se você tem alguma pretensão salarial, vou dar um exemplo, vai. Eu tenho uma pretensão de 4 mil. Certo. Vamos chutar aqui. Eu tenho uma pretensão de 4 mil. Esses 4 mil tá de acordo com o nível que você tá buscando? É importante. É importante a gente associar o que a gente busca do nível que nós estamos com o que eu quero de expectativa salarial. Uhum. Então, por exemplo, um estágio. Eu sei que depende de empresa para empresa e muito. Eu não vou colocar 4 mil. Sim. Não é uma realidade de estágio. Uma vaga de assistente, eu posso colocar ali entre 2,5 e 3. Eu posso colocar média salarial? Tipo assim, em média, tantos mil. Porque eu acho que isso é importante, porque eu acho que também tem um pouco da negociação, né? Exato, é esse ponto que eu vou chegar. Então, por exemplo, eu sou um analista júnior, tô chutando aqui. Minha pretensão é 4. Minha pretensão é 4, tô chutando aqui, tá, gente? Mas eu negocio. Uhum. Porque se tiver uma vaga de 3,5, eu também tô aberto a avaliar. Então, o que você pode colocar? Minha pretensão é de 4, negociável. Porque quando o recrutador olha, fala assim, ele tem pretensão de 4, por exemplo, minha vaga é 3,5 e eu acho um currículo de 4. E aí a pessoa coloca negociável os 4 mil, opa, eu vou ligar para ele. Porque ele colocou negociável, vou bater um papo, vamos ver se faz sentido para ele. Já é um candidato apto, né? Já é um candidato que eu vou olhar e vou falar, eu vou bater um papo com ele. Certo. Eu acho que isso é importante mesmo a gente colocar, porque eu acho que muitas vezes quando a gente vai criar nosso currículo, principalmente quando a gente tá começando, ou até mesmo agora, tá, gente? Eu falo isso porque agora a gente fica nessa indecisa de... Muitas empresas trazem pra gente aquela opção, né, de entre tanto e tanto, entre tanto e tanto, mas eu acho que essa é uma parte importante, porque a gente fica ali um pouco, né, pisando em ovos pra colocar uma pretensão salarial, mas a gente não sabe que pro recrutador é mega importante. A gente não tá querendo ser, sabe, tipo, um pouco a mais ou um pouco a menos. A gente só tá sendo objetivo. Objetivo, exatamente. Agora, breve resumo no currículo. Antigamente, quando a gente começava o nosso currículo, colocava os dados pessoais, a gente fazia um breve resumo antes da gente listar as nossas experiências. Tipo a nossa carta de apresentação. A gente tava falando sobre isso antes de entrar no ar, gente. Mas, aí já pegando o gancho, você acha que é importante ter esse campo? E se sim, o que a gente poderia incluir nele? Ou sei lá, às vezes não é tão importante, porque a gente já vai estar listando ali, talvez a gente seja muito prolixo quando eu vou colocar um breve resumo. O que você acha sobre isso? Sobre o resumo que vai no currículo, é importante. O Certo. Resumo, tá? A carta é outra coisa. O resumo é importante porque, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu coloquei tudo lá nas experiências, por que eu tenho que fazer o resumo? Porque é exatamente isso. Você vai resumir todas as suas experiências e vai colocar no resumo. Tá, Denise, o que eu coloco nesse resumo? Primeiro, que você vai falar um pouquinho sobre você, o tempo de experiência que você tem, se você tem, a área de atuação. Então, por exemplo, tenho 2 anos na área de marketing, trabalho com plataformas XXX, plataformas que você trabalha na área em si, tenho habilidades para trabalhar em equipe, boa comunicação e etc. Se tiver algum case relevante, é importante colocar nesse resumo. Ou até, se você tem alguma meta que você atingiu, que é o case de sucesso que a gente fala, que é extremamente importante, gente. Por exemplo, atingir um aumento de 40% de cliques, atingir não sei quantos % de metas. Isso é super relevante para um currículo. Então, é nesse resumo que a gente coloca um resumo, né, dessa experiência como um todo. Perfeito. Agora, falando sobre experiências profissionais. Então, a gente passou por dados pessoais, a gente passou ali por objetivo profissional e agora a gente fala sobre experiências profissionais.
o que a gente precisa colocar em cada item. Principalmente agora que o nosso ouvinte ali talvez não tenha uma experiência profissional, o que a gente pode incluir, sei lá, às vezes alguma outra coisa, uma soft skill que a gente tenha, e o que não. A gente coloca a duração desse cargo, ou a gente só coloca o nome da empresa, distribui ali as nossas atividades que a gente fazia. O que você acha importante colocar nessa experiência? Nas experiências, eu acho que é sempre importante vocês lembrarem que a gente coloca a experiência de baixo para cima. Acho que é um ponto importante certo. também. Ótimo. Então, por exemplo, ali a primeira experiência que vai estar no currículo é o atual. Certo. As outras embaixo são as anteriores. Então, sempre em primeiro vai ser a atual ou a última Certo. que você teve. Acho que é um ponto importante também. Porque às vezes a gente vê currículo que eles colocam as primeiras experiências no topo e a atual lá embaixo. É de 2010, né? Lá embaixo. Então, é ao contrário. Mas o que é importante colocar? O nome da empresa, Certo. claro. O cargo que você está ou esteve naquela empresa. E a data e o período. Então, o que a gente coloca de período? O mês e o ano, tá? Tanto de entrada quanto de saída. Mas se você está trabalhando, você coloca o mês e o ano de entrada, tracinho atual. Perfeito. Então, ficaria, por exemplo, março de 2024 para março de 2025. Assim, se a gente passou pela empresa. Se você saiu. Certo. Isso. Se não, ficaria março de 2024, tracinho atual emprego. Se Perfeito. você ainda está lá. E aí coloca, e claro, você vai detalhar as suas atividades. Tudo que você fez dentro dessa companhia atrelado ao seu cargo. E detalhar as atividades, as ferramentas que você utilizou, é importante para ressaltar. E se tiver algum case de sucesso nessa empresa, coloca nessa empresa. Perfeito. Que aí também dá uma boa relevância. A próxima pergunta era já isso. A gente coloca só aquilo que é relacionado ao nosso cargo, certo? Só as experiências pessoais relacionadas... profissionais. Relacionadas ao nosso cargo. Aquilo que a gente quer, né? Que é o importante. Porque às vezes a gente, sei lá, foi atendente na farmácia. Você acha que isso é... Para pessoa que não tem experiência, você acha que isso é relevante? Mas para pessoa que tem, talvez não seja. Isso é uma coisa que... Eu acho que assim, para o iniciante, ele tem que colocar a experiência que ele já teve. Certo. Mesmo que não tenha a ver com o cargo atual dele. Entendi. Porque assim, a gente também não está falando aqui que precisa excluir as experiências. Mas, para fazer sentido porque você está se candidatando, tem que conversar um pouco a sua experiência. Entendi. Mas também não é para excluir. Mas se for muito, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui, no meu caso. Eu já fui atendente do McDonald's, meu primeiro emprego. Se você olhar meu currículo, eu não tenho mais ele lá. Porque, claro, faz um tempo e não faz sentido com a posição que eu tenho. Certo. E eu só deixei, de fato, as minhas experiências atrelado ao recrutamento e seleção. Certo, perfeito. Não, eu pergunto porque lá no início, quando eu iniciei minha jornada, eu saí do ensino médio crua também. Sim. E aí fui procurar um estágio ali na vaga, né, na área de jornalismo, mas eu nunca tinha feito nada parecido. Então, nem cursos eu não tinha nada. Então, toda vez que eu entrava no meu currículo para preencher ali a minha experiência profissional, eu ficava, e aí? O que eu coloco, O que eu coloco? E então eu acho que é uma coisa importante a gente colocar aqui agora, porque se você tem alguma outra experiência que não seja relacionada ao cargo, nesse momento é importante você colocar, então. Exato. Se você não tem muita experiência, é importante colocar, porque foi uma experiência. Sim. Você trabalhou, você adquiriu habilidades e competências. Então, é importante você colocar. Tá, perfeito. Bom, então, próximo a gente vai falar sobre habilidades, soft skills. Ao longo da vida, a gente desenvolve muitas habilidades, né? Então, muita gente aqui já, sei lá, foi promotor de algum evento no colégio ou algum projeto, pensando que ele saiu do ensino médio e está agora iniciando, né, no primeiro ano de graduação e já procurando um estágio ou de fato, um emprego. Como é que a gente pode transformar essas experiências em competências valiosas para o nosso currículo? Porque nem sempre a gente tem uma experiência profissional, como a gente estava falando. Então, como é que a gente pode apresentar essas coisas que a gente já fez e que, num modo geral, é uma soft skill, né? Se você conseguir liderar um projeto na escola, significa que você tem um pouco de soft skill de liderança. Então, como é que a gente pode apresentar essas informações no nosso currículo? Eu acho que é super legal essa sua pergunta. Por exemplo, projetos pessoais ou projetos informais, que a gente fala, né? Que não é profissional. Você liderou algum projeto
O que você fez com esse projeto? Acho que para conseguir elaborar isso, tem que se fazer perguntas. O que eu fiz? Por exemplo, eu organizei o projeto, ok. Eu falava com todos os alunos. Eu que trazia soluções. Disso que você fez, o que gerou de habilidade nessa sua experiência? Organização, planejamento, Certo. comunicação. Então, antes de você listar, faça essa pergunta para você mesmo, dessa sua experiência, o que você fez? Lista. Beleza. Dessas, o que eu adquiri? E aí, eu não colocaria essa experiência ali nos tópicos de experiência, porque isso não é experiência profissional, mas é uma experiência de criação de habilidades que Entendi. você pode colocar naquele resumo lá em cima. Perfeito. Porque aí você pode adquirir, não simplesmente, eu sou comunicativo. Não, eu tive experiências em projetos específicos onde eu tive a oportunidade de desenvolver a comunicação, resolução de problemas e etc. Pode agregar bastante. E aí, dentro desse resumo, a gente também coloca trabalhos voluntários ou a gente coloca em alguma outra seção do nosso currículo? Trabalhos voluntários aí é diferente. Certo. Trabalhos voluntários, se você não tem experiências profissionais, aí eu acho que é legal colocar em campo de experiência. Tá. Então Entende? já é uma coisa diferente. Aí já é diferente. Porque ali você pode colocar do trabalho voluntário qual a empresa ou a ONG ou algo do tipo que você trabalhou. Qual era a sua função lá dentro? Porque trabalho voluntário você tem uma função. E quais eram as suas responsabilidades dentro desse trabalho voluntário? Bem parecido com a experiência profissional, né? Exatamente. E aí, esse trabalho voluntário eu colocaria ali, que se a pessoa não tem. Tá. Mas o projetos, assim, de escola, tal, eu levaria como habilidades, competências que foram desenvolvidas, aí eu levaria no resumo. Perfeito. Tá bom? Pra gente finalizar agora tópicos sobre currículo, na parte de formação acadêmica. Acho que isso também é importante agora, né? É bom a gente incluir cursos complementares junto ali com a faculdade, porque a gente vai colocar, estamos no primeiro ano ou segundo ano de administração ou comunicação. E aí a gente coloca o que ele já cursou ou o que ele está cursando. Você acha que os cursos complementares que ele está fazendo ou já fez durante, né, a faculdade, é importante a gente colocar na formação acadêmica? Eu acho que pode colocar. O porquê eu acho que pode colocar? Porque às vezes a pessoa faz muitos cursos e aí pode ficar um pouco extenso. Sim, é importante colocar, mas desde que esteja atrelado ao que você está buscando. Entendi. A vaga. Faz sentido aquele curso que você fez para o que você está buscando de mercado? Por exemplo, você é jornalista, né? Na época, os cursos que você fazia estavam direcionados? Estavam. Alguns sim, alguns não. Então, eu daria relevância, sugestão, para colocar o que faz sentido para o que você está buscando. Certo. Tu faz um curso de planilhas, sei lá, para desenvolver alguma coisa para a faculdade, mas, de fato, sei lá, na hora de procurar um emprego, isso não seja tão relevante quanto um curso, sei lá, de especialista em oratória ou alguma coisa do tipo, exato. né? E eu vou te falar, essas questões de colocar cursos complementares é super importante, porque mostra pra gente que é uma pessoa que está antenada, que está buscando conhecimento, e isso pra gente é importante, muito importante. Massa. Idiomas. Eu falei que era o último, mas não é. É o último. É o último, mais uma. Mais uma. Idiomas é importante? Sim, é muito importante. E aí eu queria até dar uma sugestão aqui. Sim, é importante. E é importante você colocar um nível do seu conhecimento em inglês. Ou inglês ou qualquer outro idioma, né? A gente tá falando aqui o inglês. Por exemplo, básico. Tem muita gente que coloca lá básico, intermediário e avançado. O básico, gente, é aquele que você entende algumas palavras familiares do dia a dia, você consegue trocar com uma pessoa que consiga falar lentamente, mas você consegue ter uma compreensão. Isso é o básico. O intermediário é aquele, claro, que já tem um pouco mais de celeridade, que consegue trocar e até criar textos, já consegue escrever. Certo. O avançado, enfim, já está avançado. O ponto que eu estou querendo trazer é importante colocar, mas lembre-se de colocar o nível
certo. Isso né? é uma coisa... Porque... Não coloque espanhol, RBD, formado em RBD. Eu cantava música, Cantava intermediária. músicas. Intermediária, eu cantava tudo. É. Mas eu acho importante isso mesmo, a gente procurar até na internet, deve ter alguma coisa parecida de níveis que você Exato. testes que você pode fazer, que você pode né? fazer para avaliar o seu nível de inglês. É importante. E o porquê que isso se beneficia, eu acho que é importante trazer para eles também. Porque a gente recebe muitos currículos para uma vaga, às vezes. E como se destacar? Isso pode ser um diferencial no seu currículo. Com certeza. Entende? Mesmo que a vaga não peça idioma, né? Coloca lá. É um Você já plus fez, a mais exato. para você. Com entende? certeza. É importante. Vamos voltar para a carta de apresentação? Gente, só para contextualizar, antes da gente entrar no ar, a gente estava justamente falando sobre isso, né? Carta de apresentação hoje em dia, antigamente se via muito, mas eu lembro que nas minhas procuras por emprego, eu via muitos processos seletivos que exigiam uma carta de apresentação. E eu tinha muito medo de ser repetitiva, que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Então, o que vocês, recrutadores, esperam ler nessa carta, se vocês esperam ler cartas de apresentação? Ou, sei lá, se tem uma inteligência artificial que faz uma triagem dessas cartas. Ou se não, Fer, ela realmente hoje em dia não é tão relevante, porque a gente já parte direto para ação, né? Para leitura do currículo, para objetividade. Então, o que você acha sobre as cartas de apresentação? Tá. Cartas de apresentação. São poucas empresas que fazem, né? Antigamente tinha mais a carta de apresentação. Hoje, são poucas empresas, mas ainda tem algumas que fazem, tá? Certo. E aí depende muito, não tem um padrão. Ai, Denise, o que pede na carta? Vai depender de cada empresa. Tem empresa que quer para validar uma informação X, tem outra que quer porque só quer um resumo e que você venda o porquê que você tem muito interesse naquela vaga. Então, é como se fosse uma venda, certo. a carta de apresentação. Então, resumo, o que eu preciso colocar nessa carta? Se você fizer algum processo seletivo e alguma empresa solicitar, porque é a empresa que solicita, Sim. tá? Eu tô mandando a minha carta de apresentação. Não. É só se a empresa pedir. Ótimo saber disso. Só se a empresa pedir. E aí é muito particular, Fê. Então, depende muito da empresa. Então, resumo, né? Coloca ali o resumo da sua experiência, das suas habilidades, da sua experiência. Fala um pouquinho do porquê que você seria a pessoa ideal para essa vaga. Pesquise sobre a empresa, coloque informações relevantes. Olha, pesquisei sobre a cultura, eu acho que eu tenho muito fit pelas habilidades X. É uma forma de você se vender. Certo. Mas isso são para algumas empresas que ainda pedem. Tá certo. Tá bom. Aí, eu queria falar agora sobre uma coisa que eu acho que é até importante a gente conversar aqui no podcast. Você tem muitos anos, são 15 anos de história. Então, você deve ter muita coisa para contar, né? A gente é muito objetivo aqui, a gente já chegou no currículo, mas eu acho que isso também, coisas inspiracionais, às vezes ajuda a gente também a tomar decisões, ou ajuda a gente também na hora, a Denise falou uma vez que uma aluna dela, ou sei lá, uma conhecida dela que ela ajudou, enfim, isso pode ajudar a gente na hora de escrever um currículo. E aí eu queria saber se você tem alguma história de algum candidato que conquistou uma vaga que você ajudou ou que você recrutou graças a uma estratégia nesse currículo, sabe? Ou, sei lá, tem alguma história de um candidato que você recrutou e que, putz, ele falou, olha, quando você comentou na entrevista 1 sobre pesquisar sobre a empresa, eu pesquisei e agora eu tô aqui porque eu coloquei na minha carta de apresentação. Tem alguma coisa legal, assim, que você acha que é uma história legal que é importante destacar? Eu acho que tem muitas histórias legais, assim. Tem várias histórias, mas, tipo assim, falando de currículo mesmo, currículo, estratégias boas. Sempre você falar sobre case. Gente, case. Mas eu não tenho. Mas eu acho que seria importante sugestões, tá? Então, por exemplo, colocar indicadores. Certo. Porque todo mundo coloca a sua experiência. É o que todo mundo já faz, É o que todo né? mundo já faz. O que eu vou fazer de diferente? Porque assim, a vaga é uma analista de atendimento. Vamos chutar aqui. Um analista de atendimento. Eu tenho vários currículos para analista de atendimento. O que vai diferenciar de um e de outro? Certo. E aí que tá a estratégia.
Aí eu vou falar como recrutadora quando eu olho um currículo. Uhum. Se eu vejo lá, tá, um analista de atendimento, e ali tem um indicador, tipo, um aumento, acho que eu até mencionei isso, um aumento de X% no atendimento ganhando celeridade, aumentando o NPS do atendimento XPTO. Assim, é muito positivo. Quando eu bato o olho e eu vejo um currículo que tem esses indicadores, eu falo, é esse, eu vou Certo. falar com esse. Na hora já brilha os olhos, eu acho que de qualquer recrutador, que a gente fala, esse daqui sabe o que ele tá falando. Sim. Então, é um diferencial, eu acho que em qualquer empresa, tá? Acho que traz um pouco de autoridade, né? Sabe, de gestão do trabalho Sim. em si, mesmo você não tendo uma posição de gestão, mas, olha, o meu trabalho, eu agrego valor. E o valor que eu agreguei e contribuí foi isso. Certo. E isso dá um grande destaque. Agora, queria falar uma coisa que todo mundo também quer saber. E aí eu já quero aproveitar e saber se eu já cometi algum erro na hora de escrever o meu currículo. Talvez eu não saiba. Mas hoje, quando você vai fazer as seleções e tudo mais, quais são os erros mais comuns encontrados nos currículos de candidatos iniciantes? Então, você até mencionou no começo de erro de português e tudo mais. Então, quais são esses erros mais comuns? Primeiro, cargos iniciais. A gente não tem tanta experiência, né? O que a gente tá falando. Mas aí, o que eles pecam? Falta de objetividade. Porque é muito genérico o currículo. Ou não tem muito... Enchendo linguiças. Exatamente. E aí, falta de objetividade. Certo. Então, coloque o objetivo que a gente falou. Olha, eu quero muito trabalhar na área X. Então, eu quero iniciar um estágio que eu estou cursando. Ou ser um assistente. Então, erros fatais para o iniciante. Falta de objetividade. Segundo, uma lista de informações pessoais que são irrelevantes, não importam mais para o recrutador. CPF, RG, o endereço que a gente falou. Gente, Estado Civil. Não precisa total, mais colocar Estado Civil. Filhos. 2 filhos. Isso tá ultrapassado, gente. Não. Não. Coloquem aqui, Não. gente. Não. Não, coloca não vou colocar. E assim, o que vale é o que a gente trouxe, né? O telefone, a localidade, o e-mail. Essas são as informações relevantes nos dados pessoais. E a objetividade. E, claro, o erro de português que a gente às vezes ainda encontra. Certo. Essa daqui, quando eu li, eu acho que eu já fiz alguma vez. Quando a gente encontra alguma vaga, seja numa plataforma ou até no LinkedIn, às vezes vem lá o e-mail do recrutador. Tipo, a gente se candidata, mas vem o e-mail do recrutador. Tudo bem se eu mandar o currículo direto pra ele, assim, tipo, quero muito? Porque eu já fiz isso. Quando eu li a pergunta, eu fiquei, nossa, já fiz isso. O meu recrutador, com certeza, já falou, não, ela já fez. Porque, às vezes, você quer tanto uma vaga, e você quer se destacar, e você manda lá na plataforma e manda de novo no e-mail. Isso é certo? Isso não é? Isso tá enchendo a sua paciência no seu e-mail? Olha, isso é muito natural. A gente recebe muitos, assim, tanto no LinkedIn, chamando a gente. No e-mail é muito difícil, a não ser que esse recrutador tenha publicado É verdade, o alguma e-mail vaga. corporativo na vaga. Aí, tranquilo. Aí você pode mandar. Aí você pode mandar. Agora, se você tem o e-mail, sei lá por qual fonte, Pois né? às vezes uma indicação. Uma Não, indicação. Tudo bem, mas só atenção para não faltar com ética. Tá certo. Né? A não ser que a pessoa tenha publicado, né, em alguma rede, tudo bem mandar, mas só um pouquinho de atenção quando mandar. Mas, tipo, adicionar a pessoa também no LinkedIn é super natural e ajuda. Tá. Às vezes ajuda sim, tá? Porque às vezes a gente publica uma vaga, a gente recebe, gente, de verdade. Dependendo da vaga, 100, 200, 300 inscrições. O recrutador não vai olhar para os 300. Não vai. Então, você dando um oi, tudo bem ali, pode ajudar. A gente também conversou sobre isso antes da gente entrar no ar. Se a gente fosse, então, mandar esse currículo pro nosso recrutador, por e-mail, que seja, ou até mesmo, né, ali no chat do LinkedIn, qual é o formato ideal para a gente mandar esse currículo? Porque, às vezes, a gente não sabe como é que a gente pode mandar. Sei lá, às vezes eu fiz um currículo no Canva, muito legal, e eu vou lá e mando o link do Canva, né? Então, qual que é o formato ideal para isso? A gente estava trocando aqui, né, sobre os modelos. Gente, PDF.
Padronizar, básico, Massa. no PDF. Tem currículos que a gente recebe em Word, né? Por que Word? A gente pode simplesmente editar. Nossa, Editável, isso é né? extremamente Então, perigoso. cuidado. Então, faz bonitinho lá no Word, sim, mas salva em PDF Massa. e envia, porque ali ninguém vai mexer nos seus dados, Tá né? certo. Então, acho que é um ponto importante. E Canva, gente, não. Não faça no façam. Canva. É, mas tem algumas áreas que eu acho que é legal, principalmente, por exemplo, design gráfico, Sim. a área de UX UI, que tem uns perfis mais criativos. Alguma coisa com criatividade, né? Exato, que aí eu acho que é legal, mas mesmo assim, dependendo se for um link do Canvas... Não. Esse você esquece. Esquece que eu falei, tá? Você escuta a Denise, tudo que eu falo aqui, irrelevante. Mas, olha, a gente tava falando sobre como é que constrói esse currículo e a gente vai passar por uma parte de falar sobre inteligência artificial, mas antes eu queria falar que, às vezes, por um detalhe, a gente pode ser desclassificado na triagem do currículo. Então, eu fico passada, mas, às vezes, uma palavra-chave ou alguma coisa importante... Mas calma, a Denise tá aqui para te ajudar nisso. E aí eu queria saber, nessa parte de inteligência artificial. Então, a gente sabe hoje que os recrutadores usam inteligência artificial, como você falou, Sim. são 300 currículos, ninguém consegue ler 300 currículos, nem se quisesse. Então, vocês usam a inteligência para conseguir ali avaliar, né, a grande quantidade de currículos que vocês recebem. E aí eu queria saber alguns segredinhos. Aí aqui eu tô falando que eu não vou contar, mas eu vou contar sim. Eu queria saber quais são as características que esse currículo deve ter para passar nas triagens com sucesso. Palavra-chave e alguma coisa em específico que você acha importante nesse primeiro, sabe? Na primeira triagem, Isso, né? nessa primeira triagem. Eu vou contar um segredo para vocês, dos bastidores aqui. Conte-nos. A gente utiliza a inteligência artificial dentro de um ATS, que é uma plataforma onde a gente recebe os currículos. E como é que funciona a inteligência artificial? Isso varia de empresa para empresa. O que eu vou falar aqui não é cravado em pedra, porque depende. Então, o que isso significa? Eu tenho lá 300 currículos. Como que a inteligência artificial tria para o recrutador? Ele não exclui, mas cria um ranking. Isso é ótimo saber. Cria um ranking. Então, assim, se você atende boa parte dos requisitos da vaga, o seu ranking vai subindo através da palavra-chave. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga que pede, vou dar um exemplo aqui, recrutamento e seleção. Eu tenho uma vaga que pede experiência com recrutamento e seleção, com experiência em entrevista. Se a candidata tem recrutamento e seleção, entrevista por competência, vai dar um match com a vaga. Mas aí ele faz uma leitura no currículo inteiro ou... Texto. No texto. São as palavras digitadas. Que você vai escrevendo nas suas experiências e tudo mais, no resumo. No resumo. Então, por exemplo, você, candidato, como que eu faço para destacar, né? Para eu me destacar ali. Qual é a vaga? Qual é a palavra-chave utilizada para o cargo que você está buscando? Ótimo. Então, são macetes que a gente fala. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, eu posso utilizar RS, abreviado, mas eu também posso utilizar Talent Acquisition. Então, são palavras-chave. Então, se você quer saber, mas qual que é a palavra-chave? Qual que é a palavra-chave utilizada no cargo que você quer ir? Senioridade também costuma pegar pela Tempo de experiência, não. Mas diga assim, júnior, pleno, sênior, isso costuma pegar pela inteligência artificial? Não, senioridade não. É palavra-chave mesmo. E aí, um ponto importante da inteligência artificial. Mas eu tinha lá todas as palavras-chave e não me chamaram. Porque não é só palavra-chave. Tem várias coisas. Quais são as várias coisas? Se eu, empresa, quero... Aí é muito da empresa, tá, gente? Então, por exemplo, aqui na empresa, por exemplo. O que para mim é relevante que traga no ranking? É a localidade desse candidato? Para empresas, às vezes, a região é importante do que o match da vaga. Com certeza. Fit cultural, porque às vezes tem o fit cultural na etapa de cadastro. Eu quero pessoas que atinjam o fit cultural régua X, que venha no ranking. Então, tem N coisas que não é só palavras-chave. É realmente se a pessoa tem um match com a vaga.
Certo. Porque às vezes, Fê, a pessoa fala assim, eu vou botar a palavra-chave só pra eu Todas, né? aparecer ali. Exato. Em algum momento não vai dar bom. Mas sabe o que eu acho muito de inteligência artificial? Acho que em todos, hoje a gente tá passando por uma era muito grande disso, né? E que tá mudando o nosso jogo em todas as áreas, não é só em recrutamento e seleção. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela é inteligente. Mas o artificial é o seu manual, é o Exato. seu... Depois que, beleza, colocou ali no ranking, vamos supor, 10 currículos que ele conseguiu trazer ali com as palavras-chave e com os outros adendos. É você que vai fazer o manual, é você que vai ir atrás. Eu vou olhar, não, isso aqui a gente... ele tá procurando Excel, ele não tem. É você que vai fazer isso manualmente. Então, eu acho que a inteligência tá aqui para ajudar a gente. Ela é inteligente. Mas eu acho que o artificial, principalmente eu acho que em recrutamento e seleção, vaga muito, porque você faz isso manualmente, é o seu feeling. São 15 anos de experiência, né, lidando com várias vagas. Então, eu acho que isso é importante. E aí, você acha que existe algum erro técnico? A gente fala erro técnico, mas eu acho que alguma coisa que você coloque lá pro seu currículo ser descartado imediatamente. Tem alguns pontos, por exemplo, não colocar palavra-chave. Se você não colocar essa palavra-chave do seu cargo, ele não vai te trazer. Você não vai ser filtrada, Você não né? vai ser filtrada pela inteligência artificial. Se você colocar alguma imagem no seu currículo, ele também não vai trazer. Algo muito específico. No rodapé, se você coloca alguma coisa no rodapé, ele não vai trazer. Certo. Então, são questões, assim, muito básicas que a inteligência não traz, mas a inteligência artificial, ela se baseia em texto. Certo. Então, tem que realmente digitar. Nossa, você falou de imagem, eu nem coloquei aqui nas nossas perguntas, mas eu fiquei na dúvida agora. Vamos voltar. Eu falando que não tinha nenhuma pergunta pra fazer, perguntando todas. Foto no currículo. Nossa, acho que a gente não falou sobre isso, né? Verdade. Existe, assim, hoje tem, mas você acha que é importante e relevante foto no currículo? Pensando já que a inteligência não filtra, seria mais pros recrutadores. Exato. Isso é importante? Foto no currículo. Não precisa. Pronto. Tá? Vou tirar a minha agora. No currículo, no CV, não precisa. Isso não é nem orientado, tá? Certo. Por várias questões. Mas eu acho importante ressaltar, LinkedIn é diferente. Tá. LinkedIn é uma rede social profissional, que ali, se você olhar, boa parte tem foto, Sim. tá? Por quê? É uma conexão que você faz. Então, ali, eles colocam a foto, sim. E até o pessoal que não tem, eles ficam até... porque é uma Será que é rede fake? social. É uma rede social. Sim. Agora, no currículo, que é aquele do PDF, esse realmente não Não precisa. Não precisa, tá, gente? Mas eu quero manter. Tudo bem, não tem problema Não vai nenhum. fazer tanta diferença, Não vai fazer né? diferença, não. Mas no LinkedIn é importante ter, por ser uma rede social. Certo. Bom, você já viu que a gente precisa considerar ali diversos fatores na hora de elaborar um currículo, né? Mas tem como facilitar esse trabalho, tá? É só você acessar o Emprega Aí e com ele você consegue construir um currículo do zero ou analisar o que você já possui. Então, lá na nossa plataforma, você consegue fazer tudo isso que a gente está falando aqui, mas não esquece de assistir esse podcast novamente várias e várias vezes para você conseguir arrasar aí no seu currículo e levar as boas práticas que a gente está te apresentando aqui. E você que é aluno nosso, o seu acesso já está garantido, tá? E se você também não é aluno, é só entrar no Emprega Aí que você consegue conferir todas as informações. Ô, gente, a gente já tá quase no final. Nossa. Passou muito rápido, né? Eu queria perguntar um monte de coisa, segue minha lista. Vamos fazer parte 2 disso daqui? Porque eu acho que currículo é uma coisa que a gente tem muita dúvida. Às vezes é um detalhezinho, né? Tipo, isso aqui. A gente falou de um macro, mas é um detalhezinho que a gente não... Quando a gente vai elaborar, a gente fica... será que eu coloco isso daqui ou eu não coloco? Parte 2, viu? Por favor. Mas eu queria fazer um bate-bola com você. Tipo Marília Gabriela, sabe? Ai, meu Deus. Esse é legal. A gente sempre tem aqui no nosso podcast. E aí são 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas pra você me responder rapidinhas. Mentira, pode responder como você achar. Mas é mais pra gente fazer uma coisa rápida e o que é importante e o que não é. Então, vamos lá. Erro fatal no currículo. 2 palavras. 2 palavras? Tempo, zoeira. Ai, meu Deus, socorro. Bom, o erro de português, que a gente já falou. Massa. E falta de objetividade. Perfeito. Isso a gente falou muito, gente. Muito. Objetividade, eu acho que é a palavra desse podcast, né, Sim. Dê?
Currículo com mais de 2 páginas. Passa ou descarta? Ai, olha, depende. Se é uma pessoa já com experiências longas, eu acho que faz sentido. Certo. Mas se você não tem tanta experiência, não. Aí entra na objetividade. Perfeito. Então vamos ser objetivos ali. Agora, 3 páginas. Aí não. Não. Aí para. Aí descarta. Aí descarta, por favor. Foto no currículo, passa ou descarta. Esse a gente conversou agora há pouco. Exato. Pro currículo, descarta. Perfeito. É. O que te faria desconsiderar um currículo logo de cara? Desconsiderar um currículo logo de cara. Boa pergunta. Essa é boa, né? Essa é boa. Depende muito. Depende da minha necessidade. Mas se a gente vê ali, de novo, alguns erros, falta de objetividade, ou até mesmo muitas informações pessoais. E aí, gente, eu vou falar um ponto aqui sobre minha avaliação, tá? Eu não quero que vocês levem isso no geral. O que descarta muito, assim, minha triagem é instabilidade. Você diz tempo de Tempo de emprego. empresas, tá? Isso é Então, legal. por exemplo, você tá começando agora, mas é importante vocês já terem essa noção. Você entra numa empresa, você tem que ficar para você adquirir a experiência e etc e tal. Sim. Quando eu vejo currículos, 4 meses, 8 meses, 1 ano, aí no próximo, 4 meses, eu já falo, essa pessoa Não para no lugar. Não para. Aí tem vários motivos. Pode ser o motivo dela não se adaptar. Pode ser que às vezes a empresa realmente desliga, mas se tem muitas instabilidades, é alguma às vezes coisa... até a pessoa não se encontra naquela área. Às vezes ela tá Exato. indo para várias empresas e, tipo, puxa, ela tá fazendo design. Ela é design gráfico na empresa X, de 4 meses. Design gráfico na empresa Y. É até importante para uma coisa pessoal. Tipo, será mesmo que eu quero fazer design gráfico? Porque eu realmente não tô conseguindo ficar em nenhuma empresa, alguma coisa aí tem. Então, acho que isso também é um adendo importante, Gente, é super importante isso, de verdade. Porque as pessoas, às vezes, não tô gostando, vou sair. E qual foi a experiência que você adquiriu naquela empresa para agregar no seu currículo? Tem muito mais do que só... Nossa, mas muita coisa, entende? Não é só o trabalho em si, Não. é uma habilidade de conversar com outras pessoas, fazer novos ambientes, né? Tipo, de ter outras pessoas dentro do seu hall de amigos. Exato. E tudo mais. Eu acho que o trabalho, ele vai muito mais do que só o nosso currículo ou a habilidade. É muito legal a gente aprender novas coisas num novo trabalho. Mas é muito mais do que isso. Eu acho que a parte da instabilidade que você diz é mais também pra isso, né? Poxa, você ficou 4 meses, você não fez nenhum laço, nem nada e... Porque assim, quando você entra numa empresa, e cada empresa é diferente. Uhum. Mas eu faço a mesma função. Mas o processo é Sim. diferente, a cultura é diferente. E quando uma pessoa entra numa empresa, nos 3 meses ela ainda tá aprendendo alguma coisa. E quando ela tá começando, ela sai. Sim. Então, pra gente, recrutador, gente, por favor. Instabilidade é um ponto que pega, viu? Isso é pra vida, né? É pra então, eu vida, acho que é importante. Bom, se você tivesse que descrever um currículo perfeito em 3 palavras, quais seriam? Objetividade. Coloque em caixa alta pra mim, por Por favor. favor. Objetividade. Objetividade, relevância e impacto. Nossa, impacto. Impacto. O impacto das metas que eu falei. Sim, trazer os indicadores. Gente, nossa, eu amo quando Nossa, eu mas encontro. é difícil fazer isso também, né? Eu acho que é um processo que também... Eu tava pensando, você falou, e eu fiquei pensando aqui, cara, como é que eu vou medir? Como medir Como isso? medir? Então, o processo do currículo é um autoconhecimento. Porque você precisa saber o que você já fez, o que você atingiu com aquilo, então... Eu acho que até é um bom ponto isso que você está trazendo, Fê. Tipo, tá, Denise, mas onde que eu pego essa informação? Se você está trabalhando, você tem que falar com o seu líder. O que o meu trabalho está impactando? Quais são as metas da companhia? O que a gente está agregando? Porque se a pessoa não tem, a informação não está descendo. Com né? certeza. Então, é importante sempre a gente, aí eu tô falando como líder, eu sempre repasso para o meu time as metas, porque a gente constrói as metas em conjunto. Sim. O líder não faz nada sozinho. Então, é importante que o time
tenha isso Tenha bem essas claro, né? informações claras, porque você vende também esse trabalho no seu currículo. Sim. Até porque uma hora ou outra, né, a gente sai de uma empresa, vai para outra. Isso é Exato. a rotatividade do negócio, né, do corporativo. Então, eu acho que isso é um ponto importante pra gente citar, principalmente não no iniciante, mas eu acho que até a pessoa que tá ali no segundo emprego, terceiro Exato. emprego, ter isso na cabeça. Olha, eu preciso... O que meu trabalho está impactando nessa Exato. empresa, além do que eu aprendi e tudo mais, mas o que os porcentos, né? Os números, os big numbers. Gente, assim, propósito. Tenha um propósito naquilo que vocês fazem, sabe? Não tipo, eu tô trabalhando porque eu... Que é isso? Quero Não, ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Qual é a relevância do seu trabalho naquela empresa? Mas eu sou um assistente. Você tem muita relevância ali. Sim. Não, se a vaga tá aberta, porque eles precisam de você. Exato. E assim, o que você tá agregando? Não sei. Busca saber. Chama o seu líder, pergunta para ele. Qual é o propósito? Qual que é o meu valor aqui? O que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer isso, tá? Mas qual que é a minha meta? Aí você já se destaca como colaborador. Aqui a gente está falando muito de currículo, né? Como que eu faço para ser chamado? Mas e o pós É verdade. ser chamado? Isso também é importante. Isso conta e muito, gente. Que aí impacta na sua instabilidade. Exatamente. É o tempo que você fica. É o que você vai te dar estabilidade, e automaticamente vai te gerar um hábito que você tá ali fazendo e sempre buscando melhorar, e automaticamente vai te trazer resultado. Com certeza. O resultado vai te trazer um crescimento profissional. E aí você vai saber o que você colocar no seu currículo, caso você queira procurar um novo cargo ou um novo desafio, né? Alguma coisa do tipo. Cara, adorei isso daqui. Ó, a gente tá 9 minutos. Estamos no cronômetro. Gente. É muito rápido, não é? Não, Eu tô sério? falando. Já tá na hora de acabar. É muito rápido. É muito- A gente acha que a gente faz... eu vou falar aqui. Ela tinha falado, não, você vai passar muito rápido. Eu pensei que não, e é real. porque a gente fica trocando, conversando, é uma coisa muito mais chocada. tranquila. Bom, mas esse podcast tá valendo mais que a Mega Sena, queridos alunos. Então, muito obrigada pelo nosso bate-papo, Dê, por compartilhar tanta dica boa com a gente, de estruturar essa, sabe? Porque eu acho que é muito difícil a gente ter alguém que consegue destrinchar, sabe? Isso aqui você faz assim, isso você faz assado. Porque a gente vê muita coisa na internet, mas a gente vê muito genérico, né? Então, eu acho que esse podcast foi importante justamente pra gente começar do zero. Então, onde eu começo? Por onde eu começo? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, eu nunca vi nada, quando a gente sugeriu essa pauta, eu nunca tinha visto nada parecido, de tipo, vamos falar sobre isso, sobre o óbvio e todas as outras coisas. Então, te agradeço por bater esse papo com a gente. E é isso, gente. A gente encerra aqui mais um episódio do Emprega Aí Podcast. Eu espero que as dicas de hoje tenham te inspirado e te ajudado a montar o seu currículo e colocar ele em outro nível, tá bom? Então, como a gente viu, o que realmente importa não é só o que você já fez, mas é como você comunica essas habilidades, a sua trajetória profissional e o seu potencial. Ter objetividade naquilo que você está falando no seu currículo, isso é super importante. Então, invista tempo no como do que no que, tá bom? Então, pode apostar que desse jeito seu currículo vai abrir portas para o mercado de trabalho e te ajudar a conquistar o emprego dos seus sonhos, Dream Job. E também conta com a gente, tá? Com a nossa plataforma do Emprega Aí nessa jornada. Eu acho que além de criar essa conexão, a gente consegue ajudar você a analisar o seu currículo, a gente consegue trazer diversos cursos sugestivos dentro da sua área. Então, é uma plataforma muito legal para você navegar e, enfim, visualizar as vagas, idealizar, né, a sua carreira e muito mais. Então, não deixe de acessar. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá bom? E se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos, seguir o podcast para eu não perder o meu trabalho e ter que fazer um currículo do zero. E, claro, acompanha nossas redes sociais, gente. É muito importante que a gente tenha pessoas como a Denise, que possa ajudar a gente nessa jornada de trazer um pouco mais sobre trabalho e desmistificar essa área toda. E é isso. Para mais dicas e novidades, segue a gente. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo episódio. Tchau!